Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Nenhuma guerra, apenas estratégia, de China, Rússia, Coreia do Norte se unem e o mundo deve ouvir. Estados Unidos x China, porque o dissenso americano está falhando e o que acontecerá em seguida. Revelação chocante da tripla decepção por trás da ajuda militar dos Estados Unidos a Taiwan. Tópico número 1. Surgiram relatos sugerindo que a Rússia propôs realizar exercícios navais conjuntos envolvendo China e Coreia do Norte na região do Indo-Pacífico. Essas nações, individualmente, têm sido percebidas como ameaças à segurança dos Estados Unidos e seus aliados. A proposta, supostamente feita pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, durante uma reunião com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, levantou preocupações sobre a formação de uma potencial aliança que poderia perturbar ainda mais a dinâmica de segurança na região. No entanto, é crucial analisar a situação de uma perspectiva neutra, livre de qualquer rótulo, narrativa ou preconceito. O motivo por trás da proposta da Rússia provavelmente está ligado à recentemente formalizada Aliança Trilateral de Defesa entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Esse desenvolvimento levou a Rússia a explorar parcerias alternativas na região. É importante observar que o Indo-Pacífico testemunhou diversos pontos de conflito de segurança nos últimos anos. A crescente influência e assertividade militar da China, as preocupações com a nuclearização da Coreia do Norte e as tensões na Península Coreana têm contribuído para a complexa paisagem de segurança. Embora a proposta de incluir a Coreia do Norte em exercícios militares conjuntos cause surpresa, é importante contextualizar os riscos potenciais. Observadores sugerem que as consequências para os estados vizinhos seriam mínimas, uma vez que os exercícios navais conjuntos servem principalmente como sinal diplomático e não como preparação para a guerra. Isso é especialmente verdadeiro considerando a posição isolada da Coreia do Norte e a diminuição do número de amigos internacionais. Bernard Lowe, pesquisador sênior especializado em política militar e de defesa, sugere que a proposta é uma resposta às mudanças na dinâmica da região. Se o exercício naval China-Rússia-Coreia do Norte se concretizar, poderia ser visto como a formação de uma frente unida contra os Estados Unidos e seus aliados. No entanto, essa potencial contra-aliança pode trazer estabilidade ao atuar como um freio nas ações unilaterais das partes envolvidas, evitando a instigação unilateral de conflitos. Por exemplo, Rússia e China compartilham certo alinhamento em relação à desnuclearização da Península Coreana, o que poderia torná-los menos favoráveis ao arsenal nuclear provocativo da Coreia do Norte. Colin Ko, pesquisador sênior especializado em assuntos navais da Ásia-Pacífico, enfatiza que qualquer exercício teria apenas utilidade em tempos de paz devido às limitações geográficas, tornando-os incapazes de simular cenários de guerra reais com precisão. Vale ressaltar que, embora o estabelecimento dessa aliança trilateral possa não aumentar significativamente a ameaça de um confronto entre grandes potências, pode ter importantes implicações regionais. Estados menores na região, que tradicionalmente aderiram a princípios de não alinhamento, podem se sentir compelidos a escolher um lado. Isso poderia complicar ainda mais as delicadas dinâmicas de poder no Indo-Pacífico. Em conclusão, os potenciais exercícios navais conjuntos envolvendo China, Rússia e Coreia do Norte na região do Indo-Pacífico têm chamado a atenção devido às ameaças à segurança representadas por essas nações individualmente. No entanto, uma análise neutra sugere que os riscos para os estados vizinhos permanecem mínimos, uma vez que os exercícios são principalmente de natureza diplomática. A aliança proposta poderia servir como um freio nas ações unilaterais de cada parte, levando à estabilidade em vez de desencadear conflitos diretos. No entanto, a formação de tal aliança pode forçar os estados menores na região a reconsiderar suas posições de não alinhamento, moldando assim as dinâmicas de poder regionais. Quais são seus pensamentos sobre este tópico? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. Estados Unidos versus China, porque a dissuasão americana está falhando e o que acontecerá em seguida. Nas últimas décadas, os Estados Unidos têm dependido fortemente de sua superioridade militar para moldar sua estratégia e políticas de segurança.
No entanto, fatores como a difusão de tecnologia, desafios globais em evolução e design ultrapassado das forças têm minado a vantagem militar da América sobre a China. Como resultado, a China, com sua proximidade cada vez maior e capacidades avançadas, tem o potencial de vencer um conflito regional contra Taiwan. Essa mudança exige uma reavaliação das estratégias de dissuasão dos Estados Unidos, pois a certeza anterior de domínio militar que permitia a Washington suprimir a agressão no leste da Ásia já não é suficiente. Apesar de alguns discursos predominantes em Washington, a probabilidade de uma guerra iminente com a China é baixa, e uma invasão de Taiwan representaria riscos consideráveis para o Partido Comunista Chinês, dadas suas desafios econômicos, demográficos e diplomáticos. Para dissuadir Pequim, os Estados Unidos podem simplesmente precisar criar a percepção de que qualquer conflito seria prolongado e custoso. Em vez de se preparar apenas para uma invasão improvável, Washington deve se concentrar em uma campanha de longo prazo que enfraqueça a confiança de Pequim em vias violentas para alcançar suas ambições em Taiwan e na região. Essa abordagem deve incorporar meios militares e não militares destinados a orientar a China para metas de política externa responsáveis e pacíficas. Defensores da estratégia de dissuasão atual argumentam que a melhor maneira de dissuadir Pequim é tornar uma invasão de Taiwan inviável por meio do posicionamento de capacidades de ataque substanciais na região. No entanto, esse plano tem se tornado cada vez mais irrealista a longo prazo, considerando o status da China como a maior marinha, exército, força de foguetes, frota civil e base industrial do mundo. Com a produção de navios e mísseis da China superando em mais que o dobro o ritmo dos Estados Unidos, a negação contínua de certos cenários, como um bloqueio chinês ou operação contra as pequenas ilhas de Taiwan, pode se mostrar impraticável. Consequentemente, a negação, nessas circunstâncias alteradas, deve se concentrar em instilar incerteza na mente dos líderes chineses em relação à viabilidade de seus planos. Resultados desencorajadores semelhantes à guerra da Rússia na Ucrânia ou uma economia chinesa gravemente afetada podem levar à falta de apoio a uma invasão em andamento ou a uma vitória pírrica. Atualmente, o planejamento de defesa e o processo de tomada de decisão dos Estados Unidos priorizam o sucesso operacional em um campo de batalha no leste da Ásia em vez de avaliar se o resultado potencial seria suficiente para fazer os líderes chineses pensarem duas vezes sobre a agressão. Para recuperar um foco estratégico no planejamento de defesa, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos deve aderir às suas próprias diretrizes. A Estratégia Nacional de Defesa de 2022 enfatiza o conceito de campanha, descrevendo uma série orquestrada de ações militares e não militares projetadas para alcançar objetivos específicos. No entanto, na prática, o elemento de campanha meramente se tornou um repositório para várias verbas relacionadas à prontidão militar que não se alinham perfeitamente com os outros objetivos da estratégia. Para dar vida à estrutura de campanha, o Departamento de Defesa deve considerar seriamente sua própria definição e desenvolver uma estratégia voltada para moldar as percepções dos líderes chineses. A China já está envolvida em sua própria campanha, caracterizada por incursões sustentadas no espaço aéreo e nas águas de Taiwan, além de invasões ensaiadas apresentadas em plataformas de mídia social como o WeChat. Embora a escala dessas operações fique aquém dos requisitos para subjugar uma ilha com 23 milhões de habitantes, elas desempenham um papel crítico na formação de percepções interna e internacionalmente. Isso não implica que o Departamento de Defesa tenha ficado ocioso em seus esforços mais amplos para influenciar a tomada de decisões chinesa. Conquistas recentes, como o estabelecimento do Pacto de Segurança Austrália-Reino Unido-Estados Unidos de AUKUS, a ampliação da cooperação militar com Filipinas e Japão e o apoio contínuo à Ucrânia, sem dúvida minaram a confiança dos líderes chineses. Com base nessas iniciativas, uma estratégia de campanha abrangente pode ser formulada, como delineado em um relatório do Instituto Hudson. Embora nem sempre seja possível replicar movimentos proeminentes como o AUKUS, ações militares menores, como composições de forças, capacidades, táticas, posturas e operações aliadas, podem provocar diferentes sinais da China. Essas ações podem ajudar a testar hipóteses em relação a áreas de preocupação chinesa, avaliar sua confiança e criar oportunidades para influenciar suas crenças. Durante a Guerra Fria, os líderes de segurança nacional dos Estados Unidos empregaram uma abordagem semelhante para expor e explorar vulnerabilidades soviéticas relacionadas a questões como defesa de mísseis no território nacional e susceptibilidade submarina.
Hoje, avanços tecnológicos, incluindo imagens de satélite de código aberto e análise algorítmica, fornecem ferramentas valiosas para acelerar e capacitar esse processo. Em vez de usar a tecnologia exclusivamente para apoiar planos operacionais, ela pode ser aproveitada para construir e orquestrar uma estratégia abrangente de campanha. Em conclusão, as dinâmicas em evolução entre os Estados Unidos e a China exigem uma reavaliação das estratégias de dissuasão. Atualmente, não há ameaça iminente de guerra, nem uma invasão de Taiwan é uma opção favorável para a China. Em vez de se concentrar apenas em negar suas ambições, os Estados Unidos devem adotar uma abordagem de longo prazo que enfraqueça a confiança de Pequim em meios violentos. Ao priorizar campanhas de moldagem de percepção e aproveitar os avanços tecnológicos, os Estados Unidos podem orientar a China para caminhos responsáveis e pacíficos para alcançar seus objetivos de política externa. Quais são suas opiniões sobre este tópico? Convidamos você a compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 3. Revelação chocante da tripla decepção por trás do auxílio militar dos Estados Unidos a Taiwan. A recente aprovação da administração Biden de um pacote de auxílio militar de 80 milhões de dólares à região de Taiwan, pertencente à China, tem chamado a atenção significativa da comunidade internacional. Esta ação, no âmbito do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro, não é suficientemente substancial para aumentar significativamente as capacidades militares de Taiwan. No entanto, politicamente, representa uma violação do princípio de uma China e das três comunicações conjuntas entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm história em ignorar esses acordos e continuam a vender armas para Taiwan, com vendas atingindo cerca de $1 bilhão anualmente. O auxílio militar atual pode ser visto como uma tentativa dos Estados Unidos de alcançar três objetivos. Primeiramente, os Estados Unidos buscam acalmar críticos domésticos anti-China ao adotarem uma postura dura contra a China. Com a China sendo percebida como um país buscando remodelar a ordem internacional, tomar uma posição anti-China tem ganhado popularidade entre alguns políticos americanos. Apesar do consenso positivo alcançado entre líderes chineses e americanos durante uma cúpula em Bali no ano passado, ações subsequentes, como a assinatura do Ato de Autorização de Defesa Nacional de 2023, contêm acusações infundadas contra a China e declarações controversas sobre a questão de Taiwan. Para tratar das preocupações de políticos anti-China, a administração Biden está demonstrando seu poder, como evidenciado pelo recente financiamento militar a Taiwan. Essa ação até mesmo conquistou o apoio de indivíduos como Michael McCaul, que antes criticou a visita da secretária de Comércio dos Estados Unidos à China, mas agora recebe de braços abertos o auxílio a Taiwan. Em segundo lugar, os Estados Unidos buscam fortalecer as forças de independência de Taiwan ao demonstrarem seu compromisso com a ilha. Lai Ching-te, chefe do Partido Progressista Democrático de Taiwan, tem buscado ativamente apoio dos Estados Unidos para fortalecer sua posição dentro do partido e potencialmente concorrer à liderança de Taiwan em 2024. Embora os Estados Unidos tenham agido com cautela para evitar provocar a China e aumentar as tensões no Estreito de Taiwan, sua estratégia geral de conter a China por meio de Taiwan permanece inalterada. Ao fornecer auxílio militar a Lai, um político pró-Estados Unidos e anti-China, a administração Biden serve a seus próprios interesses estratégicos. Embora não esteja claro se esse gesto impactará significativamente a popularidade de Lai, com certeza lhe confere mais confiança e uma plataforma para manter sua postura anti-China. Por fim, os Estados Unidos pretendem intensificar as tensões no Estreito de Taiwan e reforçar seus esforços de contenção contra a China. O Ato de Autorização de Defesa Nacional de 2023 dedicou mais de 50 páginas à questão de Taiwan, marcando a cobertura mais longa já feita sobre esse assunto. O ato inclui disposições para financiamento militar, vendas aceleradas de armas, laços militares reforçados e desenvolvimento de programas de defesa para Taiwan. Essa colaboração militar frequente e institucionalizada, aliada às vendas de armas, revela a intenção dos Estados Unidos de usar Taiwan como uma ferramenta estratégica para conter e reprimir a China. A recente aplicação do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro, normalmente reservado para estados soberanos, à região de Taiwan da China levanta questionamentos sobre o compromisso dos Estados Unidos com o princípio de uma China e as três comunicações conjuntas.
É importante notar que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em resposta às preocupações, afirma que essa doação não indica uma mudança em sua política de uma China. No entanto, essa afirmação é vista por muitos como uma mentira flagrante, sugerindo que os Estados Unidos ainda não estão preparados para um confronto direto com a China. Em vez disso, continua a tomar ações ousadas que desafiam os interesses centrais da China, o que pode levar a consequências imprevistas. Em conclusão, o auxílio militar americano à região de Taiwan da China representa um assunto complexo e controverso. Embora possa servir a certos interesses políticos domésticos, ele corre o risco de minar as relações China-Estados Unidos e desestabilizar o delicado equilíbrio no Estreito de Taiwan. Mais uma vez, o mundo é lembrado de que provocações contínuas ao tocarem nas linhas vermelhas da China podem ter implicações graves, com consequências potenciais para a paz e estabilidade na região.